Graça e paz do nosso Senhor Jesus a todos os amados ouvintes. Que Deus te abençoe, te ilumine, que o Senhor traga o renovo, o refrigério sobre a sua vida, que a bênção do Senhor se estenda sobre todos os seus caminhos, que o Senhor te ilumine e te guarde. Pai, que o Senhor venha agora, meu Deus, trazer sobre a vida de cada irmão, Pai, a tua bênção. Ilumina os seus caminhos, Pai. Ilumina aqueles, Pai, que estão neste momento andando, Senhor, por densas trevas, dentro dos seus pensamentos, dos seus sentimentos. Que toda opressão maligna, em nome de Jesus agora, sejam dissipadas todas as obras do mal, em nome de Jesus. Que o Senhor te toque, que o Senhor agora te coloque de pé, em nome de Jesus, que te liberte de toda prisão, de toda enfermidade, em nome do nosso Senhor Jesus. Aleluia, glória a Deus. Buscando tudo que é real, tudo que é verdadeiro, precisamos estar firmados em Deus, firmados em Deus. Como diz, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Mateus 26, Jesus estava falando para os seus discípulos que, na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Meus irmãos, não podemos nos deixar levar pela fraqueza que está dentro de nós, mas precisamos se fortalecer no Senhor, nos fortalecer. Não podemos esconder as nossas fraquezas, temos que tirá-la para fora. Temos que vencer a fraqueza, meus irmãos, pelo poder do Espírito Santo. Uma coisa que nós temos que entender: a palavra lá no livro de Tiago diz que o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Quer dizer, a inconstância, né? O homem de coração dobre, o homem de coração de pensamentos duplos, de sentimentos duplos, ele é inconstante em todos os seus caminhos. Em todos os seus caminhos, a sua vida, ele é incerto. Então, esse tipo de homem, ele não pode prosperar. Não podemos servir a Deus e aos nossos pensamentos. Temos que servir ao Senhor de todo o nosso coração, todo o nosso entendimento, e por isso a firmeza em tudo que nós vamos fazer, meus irmãos. O homem tem dois problemas: ou ele é obstinado, teimoso, ou ele é inconstante, é incerto. Só que tudo que nós vamos fazer, nós precisamos ter o quê? A direção de Deus nas nossas vidas. Primeiro, não é ser obstinado, teimoso e tomar uma direção e sair sem a direção de Deus. E a outra é, muitas vezes temos até a direção de Deus e ficamos inconstantes, cheio de dúvida. Ou muitos que ficam inconstantes em tantas das coisas e acabam não prosperando em nenhuma delas. O homem constante é desse jeito. Nós precisamos ter o quê? Uma firmeza, uma direção, um pensamento. Tudo que nós fazemos na vida temos que ter objetivos, mas principalmente quando o objetivo é Deus que está nos dando a direção. Um dos problemas maiores é que a nossa natureza, ela é fraca. A nossa natureza é uma natureza que nos deixa muitas vezes inconstantes, cheios de dúvidas, atemorizados, ou a nossa natureza tende a nos levar para uma obstinação, uma teimosia. Mas quando nós conseguimos nos esvaziar, meus irmãos, e não andarmos mais preocupados, angustiados, mas lançarmos os nossos caminhos na mão de Deus, fazer conhecido todos os nossos caminhos ao Senhor, fazer conhecido e deixar o Senhor nos dar direção em todos os nossos caminhos, ainda que alguma coisa pareça impossível aos nossos olhos, mas aí que nós precisamos ter o quê? A perseverança, a constância, porque as coisas de Deus, elas são loucura para a natureza humana. Mas o homem, quando ele tem a direção de Deus, ele tem que se firmar numa certeza, numa constância. E eu digo, se Deus está nos dando uma direção, qual que é a direção? Não importa se ela é espiritual, porque uma das coisas que o homem pensa muito é na sua natureza humana, nas suas condições humanas. E quando Deus quer edificar o espiritual, meus irmãos, nós estamos chegando no material, nós estamos enxergando o material. Aí nós queremos correr atrás do material e ficamos inconstantes nas obras de Deus, da edificação espiritual. Ficamos obstinados a correr atrás do vento, das vaidades, inconstante. Ficamos inconstantes em todos os nossos caminhos, porque se Deus não edificar a cidade, em vão vai trabalhar
os trabalhadores, se Deus não estiver edificando a nossa vida, o nosso correr é atrás do vento. Não está acontecendo nada, meu irmão e minha irmã. Tudo que nós temos a direção de Deus, a vontade de Deus, pode ter certeza, nós estamos caminhando. E quando nós estamos caminhando na direção, na vontade de Deus, quando Deus está edificando os nossos caminhos, pode ter certeza, isso vai trazer uma prosperidade nas nossas vidas em todas as áreas, e principalmente na vida espiritual, porque o mais importante, meus irmãos, é que a prosperidade espiritual esteja acontecendo nas nossas vidas. Ainda que por um momento pareça que a nossa parte financeira está denegrindo, alguma situação da nossa vida está desfalecendo, mas o importante é que o espiritual cresça, como João Batista disse. É necessário que Cristo, cresça e eu diminua. Então, se o espiritual estiver crescendo nas nossas vidas, meus irmãos, ainda que algumas coisas estejam sendo arrebatadas da nossa vida, fique em paz. Aleluia, fique em paz. Então, esta inconstância, ela não pode estar mais nas nossas vidas. Nós temos que estar firmes, glória a Deus, nos caminhos do Senhor. O maior problema das pessoas é que quando elas vão para Jesus, elas escutam que tudo que você vai fazer daqui para frente vai prosperar. Tudo que você colocar a tua mão vai ser abençoado, onde você colocar a planta dos seus pés, mas não é desse jeito, meus irmãos. Primeiro que nós precisamos ter uma direção de Deus nas nossas vidas, porque em constância, nós vemos que o trabalho, meus irmãos, ele edifica o homem. O trabalho, ele é colocado para uma edificação humana, porque o Senhor, ele colocou o próprio homem no jardim para gerenciar o jardim. Quando o homem pecou, o Senhor diz que com o suor do seu rosto, ele ia ter o seu sustento, meus irmãos. Então, nós precisamos sim buscar, precisamos trabalhar, todos precisamos ter alguma coisa, mas tudo aquilo, meu irmão, que passa de uma obstinação, de uma constância na parte humana, aí nós já vamos ver que a natureza, o espírito está pronto, mas a carne ainda está fraca, porque a carne ainda está, que jeito? Tomada por uma natureza humana, por uma segurança humana, mas nós temos que revestir das coisas de Deus. O excesso de trabalho, meus irmãos, ela realmente nos rouba da presença de Deus. O excesso de trabalho. Nós precisamos ter tempo para buscar a presença de Deus. Nós precisamos ter tempo para buscar as coisas do Senhor. E nós temos muitas coisas que buscamos motivações erradas, ações erradas, como a palavra diz, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Então nós precisamos ter um equilíbrio na nossa vida em todas as áreas. Precisamos ter um equilíbrio emocional, precisamos ter um equilíbrio em todas as áreas, um equilíbrio espiritual, precisamos ter um equilíbrio em tudo, porque o homem, ele tem que ter uma formação, um objetivo, uma lógica para alcançar as coisas de Deus. Mas o que nós vemos? As pessoas estão andando dispersa, as pessoas estão tão inconstantes na sua vida, tão inconstante em todas as áreas da sua vida, porque quando nós reconhecemos todos os nossos caminhos ao Senhor, como o Tiago está falando que o homem inconstante em todos os seus caminhos, ele não pode. O homem de pensamento dobre, inconstante em todos os seus caminhos, ele não prospera em nada, ele não tem objetivo. Nós precisamos colocar nossa vida em ordem, precisamos colocar nossa casa em ordem, mas aonde eu vou começar? Se a minha vida espiritual está bagunçada, todas as áreas vão estar bagunçadas, meus irmãos. Porque se Deus não estiver edificando a minha vida espiritual, com certeza a vida financeira vai estar uma bagunça, a vida familiar vai estar uma bagunça, as finanças vai estar uma bagunça. Porque eu estou inconstante. Uma pessoa inconstante, ela não sabe o que quer, ela dá tiro para todo lado. Ela dá tiro para todo quanto é lado.
A fé é uma certeza. De repente, o Senhor diz para Isaac ficar naquela terra, naquela seca, que Deus ia fazer ele prosperar. Ele pensou de ir até para o Egito, dar uns tiros lá no Egito, amém? Se atirar no Egito, porque ele viu no Egito o quê? Ele viu no Egito a prosperidade. Mas o Senhor diz, fica na terra e eu serei contigo, amém? E a Bíblia diz que Isaac cavou poços no meio daquele deserto e ele tirou água, meu irmão. E eu digo, você pode estar no meio do deserto, você pode estar no meio da situação mais difícil que tem, mas quando Deus está na nossa vida, meu irmão, Ele faz sair água até da rocha, Ele faz sair água até do deserto, mas precisa ter o quê? Uma constância, precisa ter o quê? Um objetivo, precisa ter fé, precisa buscar o Senhor com entendimento. E para isso nós precisamos buscar a presença de Deus. A presença de Deus. Eu digo, quando há seca na terra, todos sofrem. Mas eu digo, aqueles que são de Deus, eles são sustentados por Deus. Ainda que a terra possa passar seca, o Senhor dá ordem aos seus corvos para levarem comida para Elias. O Senhor prepara o ribeiro para tirar água. O Senhor prepara uma viúva para dar o sustento. O Senhor prepara uma situação para dar sustento aos seus amados. Meus irmãos, mas precisamos estar que jeito? Com o nosso espiritual. A parte mais importante, a carne é fraca, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Nós precisamos buscar o espiritual, nos enchemos da palavra de Deus, aleluia, porque se você não se firmar nos caminhos do Senhor, eu digo que todos os outros caminhos são vão. Precisamos buscar, lá no livro de Provérbios 23 diz assim, assim como você pensa na sua alma, assim você é. Você vê que o homem inconstante, ele é desse jeito dentro da sua alma e assim ele é, meus irmãos. Não fica achando que tal pessoa vai conseguir alguma coisa, porque ele é inconstante em todos os seus caminhos, porque é tremendo quando as pessoas têm um objetivo, e eu digo, Deus sempre tem um objetivo em tudo que Ele começa para terminar, desde o princípio e o final de todas as coisas. Deus tem o início, o começo e o fim, o princípio e o fim de todas as coisas, o alfa e o ômega. Mas o homem está aqui para cumprir o objetivo, mas há uma inconstância, porque ele é levado pela sua natureza, e ele começa todas as coisas e ele não termina. E eu digo, o principal, meus irmãos, é uma edificação espiritual. Nós precisamos ter essa edificação espiritual nas nossas vidas. Se nós não tivermos essa edificação espiritual, nas nossas vidas, nós vamos encontrar momentos de dificuldades intensas, nós vamos encontrar momentos de tribulação, nós vamos encontrar momentos, mas como o apóstolo Paulo dizia, nós gloriamos na tribulação, quer dizer, nos alegramos da tribulação. Será que a tribulação é um mal para as nossas vidas? Não, meus irmãos. A tribulação muitas vezes é para uma edificação espiritual. E eu digo que o homem, quando ele está firme nos caminhos do Senhor, ele passa pela luta, ele passa pela tribulação firme. Glória a Deus, olhando que aquela tribulação para uma edificação da sua fé. E nós precisamos passar por todas essas tribulações, dando glória a Deus. Amém? Precisamos passar pela situação, porque o que nós mais vemos? As pessoas vão para o culto, vão para a igreja, achando que elas estão numa redoma, que nada vai acontecer mais de errado na vida delas. Agora, eu estou indo para a igreja, estou orando, estou dando meu dízimo, estou fazendo campanha, e parece que nada vai acontecer mais de errado. É aí que nós nos enganamos, meus irmãos. É aí que nós nos enganamos. Nós precisamos nos preparar para o ataque. Para o ataque das investidas, das tribulações. Quando você está preparado para a guerra, quando você está preparado para passar por situações difíceis, meus irmãos, aleluia, você vai passar essas tribulações dando glória a Deus. Mas quando você acha que nada de errado vai acontecer mais na tua vida, o que acontece? Quando vem a tribulação, você se desespera, você se angustia, você se decepciona, mas não é tempo de se decepcionar não, meus irmãos.
A tribulação, ela vem para edificação. E está tudo isso escrito dentro do Evangelho, que é para nós nos prepararmos. Prepararmos que jeito, meus irmãos? Na palavra de Deus, nos prepararmos na oração, nos prepararmos para sermos servos de Deus. O Senhor diz, não ande inconstante, não ande inconstante nos seus caminhos. Se revestir da armadura de Deus, se revestir da glória de Deus sobre a sua vida. Porque a perseverança, meus irmãos, ela traz a vitória. E nós precisamos perseverar nos nossos caminhos. Não podemos ser inconstantes, mas precisamos perseverar. Perseverar, porque a perseverança, ela vai nos trazer a glória de Deus. Aleluia. Porque o próprio apóstolo, ele diz, sede firmes e constantes, sede firmes e constantes. Aleluia. Louvado é o nome do Senhor. O que é ser firmes e constantes, meus irmãos? Jesus diz, a carne está fraca, mas o espírito está pronto. Se nós nos revestirmos de toda a armadura de Deus, se nós estivermos cheios da palavra de Deus, se nós estivermos cheios do Espírito Santo, nós vamos estar firmes para passar por todas as situações, ainda que andemos pelo vale da sombra da morte, o Senhor vai estar conosco, o Senhor vai nos fortalecer, o Senhor está conosco em todos os momentos. Mas se estivermos inconstantes, meu irmão, qualquer vento vai nos derrubar, qualquer situação vai nos derrubar. Louvado é o nome do Senhor. Quando o apóstolo Paulo, ele diz no livro de Efésios, para que não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor de todo vento de doutrina, pela fraudulência dos homens, que pelas astúcias em tendência maquinam o erro. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa, para que não sejamos mais meninos inconstantes. Deus nos quer o quê? Adultos, maduros. O Senhor diz crescer no quê? Na graça e no conhecimento. O Senhor diz crescer na estatura de homem perfeito para Deus, crescer numa estatura. Mas nós vemos que as pessoas estão com a sua natureza fraca, são ainda crianças inconstantes, levado por todo vento de doutrina. O apóstolo Paulo aqui é tremendo, meus irmãos. Não sejamos meninos inconstantes, levados ao redor por todo vento de doutrina. A doutrina quer dizer ensinamento. Que tipo de ensinamento, meus irmãos? Não é o ritual. Eu tenho cansado de falar, meus irmãos, não adianta você ficar fazendo campanha, e a palavra de Deus não está habitando dentro de você. Não adianta você ficar na igreja todo dia fazendo campanha, rodeando a cidade de Jericó. Meus irmãos, se a palavra de Deus não estiver habitando dentro de você. Primeiro, a palavra tem que habitar, nós temos que conhecer o Evangelho, meditar no Evangelho, conhecer o Evangelho, colocar as palavras de Deus dentro de nós, vivermos segundo a palavra de Deus. Aleluia. Eu digo que as pessoas estão indo todas para a campanha, mas elas não conhecem nem a palavra de Deus. Muitos nem leram a Bíblia ainda, nem metade, nem alguns versículos. Muitos só vão lá para a igreja, escutam a mensagem e vão embora para casa. E ficam sendo levados por ventos de doutrina, meu irmão. Ventos quer dizer vazio, sem fundamento, não tem fundamento. Vamos fazer uma campanha aqui de 40 dias, vamos fazer uma campanha de 7 dias. Isso é ritual religioso se a palavra de Deus não está dentro de você. Aí ficam falando, olha, vem pro culto, olha, firma, olha, tem um firmamento agora de fé. Olha, entra num êxtase agora, que vai acontecer. Meus irmãos, Deus é santo, Deus é um Deus que Ele olha o nosso interior. Que adianta nós tentarmos um êxtase ali espiritual, momento de um firmamento de fé, se os nossos caminhos não estão correspondendo o quê? A vontade, a direção de Deus, se andamos inconstantes, se a nossa vida está toda atribulada, se os nossos caminhos estão todos tribulados, se nós não temos andado na verdade do Evangelho, se nós temos enganado, defraudado, se prostituído, roubado, será que Deus está querendo o nosso sacrifício? Não, Deus quer obediência, Deus quer uma constância nossa no Evangelho.
E eu digo, quando você coloca a tua vida, o Senhor diz, busca o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. É tremendo. Buscar o reino de Deus. Como que eu vou buscar o reino de Deus? Primeiro que eu preciso conhecer a Deus, prosseguir em conhecer a Deus. Como eu vou conhecer a Deus? Só vou poder conhecer a Deus se eu conhecer o quê? As suas escrituras. Aleluia. Se eu conhecer as escrituras, eu vou conhecer a vontade de Deus. Como eu vou conhecer a vontade de Deus? Só conhecendo as escrituras, porque nela, Jesus diz, examinai as escrituras. Nós temos que examinar a escritura. O Senhor diz, meu povo é destruído porque lhe falta o conhecimento. Se você não buscar o conhecimento de Deus, se você não se firmar nos caminhos do Senhor, se a palavra de Deus, eu tenho falado muito, você não pode ser levado porque aquilo que eu falo, eu posso inventar, eu posso criar, eu posso ultrapassar o evangelho, mas quando você conhece o evangelho, você vai examinar aquilo que eu estou falando, se está conforme as escrituras de Deus. Mas se eu vou num lugar, eu não conheço as escrituras, e alguém vai mandar eu fazer sacrifícios a Baal, você vai estar fazendo sacrifício a Baal e não está sabendo, porque você não conhece as escrituras. Meus irmãos, nós precisamos buscar o conhecimento, precisamos ter uma constância no caminho do Senhor, precisamos buscar, não entra neste êxtase, que tudo que eu quiser eu posso, tudo que eu quiser eu posso. Não, meus irmãos, Deus tem uma direção para cada um de nós. O Senhor, Ele guia os nossos passos. Glória a Deus. Vamos estar orando neste momento para que o Senhor venha aperfeiçoar dentro de nós o seu poder, a sua glória, para que nos firme nos seus caminhos. Senhor Deus e Pai, ilumina os nossos passos, meu Pai. Senhor, ajuda a nos libertar de toda essa inconstância que está dentro de nós. Senhor, ajuda a nos libertar de todo pensamento doble, Pai amado, todo pensamento duplo que está dentro de nós, mas que estejamos firmados na Tua palavra, na Tua verdade, meu Deus, que possamos andar por fé. Meu Deus, nos liberta de todo vento, Pai amado, de doutrina. Meu Deus, mas que a Tua palavra, que é a única e verdadeira, meu Deus, habite ricamente dentro de nós, para iluminar os nossos caminhos, iluminar a nossa alma, iluminar a nossa vida. Senhor, liberta essas vidas que estão presas, meu Pai, ao vento, para que elas tenham firme fundamento, para que elas tenham uma direção, meu Pai, que todas tenham constância do caminho delas sejam tiradas. Mas, Senhor, Tu és o Deus, Pai, que prepara, meu Deus, um caminho no meio do deserto. Tu és o Deus que prepara um caminho, meu Deus, para os Teus filhos. Ah, Senhor, Tu és um Deus que liberta, meu Pai, das prisões do engano. Tu és o Deus, Pai amado, que tira a cegueira dos nossos olhos, Pai, e nos dá a Tua visão, a visão do Teu reino. Senhor, Tu és o Deus que prepara este caminho para andarmos, Senhor, e nos ajuda, que nos liberta das fraquezas, Senhor, que o Senhor possa mover, meu Deus, deste lar, que o Senhor possa mover na vida deste irmão, desta irmã agora, meu Pai, para que eles possam, meu Deus, tirar todas as inconstâncias dos seus caminhos, para que eles possam, meu Deus, edificar as suas vidas espirituais e colocar a sua casa em ordem, para colocar toda a sua vida em ordem, meu Pai. Que o Senhor venha mover agora este milagre, em nome de Jesus, amém. Glória a Deus, louvado é o nome do Senhor. Precisamos estar trabalhando para que essa bênção de Deus continue nas nossas vidas. O próprio Tiago 4, uma palavra muito boa, ele diz, 4:13, ele diz: E agora, que dizeis? Hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida? É um vapor que aparece por um pouco e depois desvanece. Em lugar do que devias dizer, se o Senhor quiser, e se vivermos, faremos isto ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunções. Toda a glória tal
esta é maligna. Os planos dos homens, sem a direção de Deus, como Tiago está dizendo. E agora, vos dizeis, hoje e amanhã iremos a tal cidade, e lá passaremos um ano, e contrataremos e ganharemos. Ele está dizendo que tal presunção é maligna. Ele está dizendo, em lugar de deveis dizer, se o Senhor quiser e vivemos, faremos isto ou aquilo. Sempre com a direção de Deus. Se o Senhor quiser e vivermos, faremos isso ou aquilo. Mas agora, vós gloriais em vossas presunção, toda a glória tal como esta é maligna. Tiago, livro de Tiago 4 aqui, o Senhor diz, nós temos que humilhar debaixo da mão poderosa de Deus. Humilhai-vos, pois, perante o Senhor, e Ele vos exaltará. Temos que nos humilhar debaixo da mão poderosa de Deus, e no seu tempo, Ele nos exaltará, meus irmãos. Não adianta fazermos plano. O plano é do homem, mas o realizar é de Deus. Eu digo, é isso que está acontecendo. As pessoas estão querendo tudo. Elas fazem 1000 planos. Elas só não colocam se o Senhor quiser e se viveremos, assim o faremos. Então, meus irmãos, precisamos colocar todas as coisas debaixo da mão de Deus, pedir a direção de Deus em todos os nossos caminhos, tirar todas as inconstâncias, tirar toda a presunção, porque hoje é assim, agora eu estou na igreja, estou dando meu dízimo, Deus vai me abençoar, vou sair montando tudo quanto é coisa, para tudo quanto é lado. Não, meus irmãos, precisamos fazer como o Tiago está. Em lugar de deverias dizer, se o Senhor quiser e se vivemos, faremos isto ou aquilo. Fica com esta palavra de Tiago 4, que Deus te abençoe, fica na paz e Deus te abençoe em nome de Jesus, amém.